Felipe e Adele, casal europeu, estavam no navio em viagem para o Brasil. Eles iriam residir numa cidade do interior de um estado brasileiro. Ele, como engenheiro, gerenciaria uma usina produtora de açúcar, pois já estivera no Caribe no mesmo fim. A companhia transferia-o para terras brasileiras, visto a experiência que obtivera. O casal conversava. Felipe, vamos aproveitar essa grande viagem para a América e estudarmos a língua portuguesa? Eu ontem conversei com uma passageira e ela me disse que mora há muitos anos no Brasil e se propôs a nos ajudar nesse sentido. Felipe, eu tenho uma curiosidade. Como está a situação atual do Brasil? Adele, o território brasileiro é muito pouco desenvolvido. É uma pena que a escravidão foi abolida. Poderíamos ter altos lucros para nossa companhia, mas mesmo assim, pelo que me informaram, lá existe bastante mão de obra barata. Centenas e centenas de negros buscam trabalho. Com o fim da escravidão, muitos foram expulsos das fazendas e ficaram perambulando nas ruas perdidos, sem rumo. Esse fato gerou entre eles um grande impacto social. Até houve suicídios por não terem como sobreviverem. Meu esposo, eu fico imaginando esses homens e mulheres que foram submetidos à escravatura, forçados a trabalhar de sol a sol durante anos e anos, com parcos alimentos, e de repente serem expulsos das fazendas e sem trabalho e qualquer qualificação, sujeitos à fome e à miséria. Que tristeza saber que seres humanos, filhos do mesmo Pai, nosso Deus, foram abandonados sem proteção e apoio. Era preciso um programa do governo para qualificá-los, de forma que pudessem ter os meios de sobrevivência. Que é isso, Adele? Qualificar negro? Para quê? A escravidão não podia ter acabado. Eles só servem para o trabalho duro e não remunerado e nada mais. Felipe, eu sou a favor da igualdade entre todos. Não é a cor da pele que faz uma pessoa melhor do que a outra. O que a difere é a moral. Deixa de ser ingênua, mulher. Eles são piores em tudo do que nós, os brancos. Nem alma eles têm. Felipe, todos os seres humanos possuem alma. E digo mais, se hoje não respeitarmos o nosso próximo, partiremos para o mundo espiritual com débitos e teremos que retornar para resgatarmos nossos erros no amanhã. Grande besteira suas palavras, Adele. O importante é viver o hoje e nada mais. Esse amanhã que você diz não existe, é fantasia. Adele se cala e se afasta, desapontada com as palavras duras do marido. Depois de um certo tempo de viagem, o navio aporta e Felipe e Adele dirigem-se para a estação ferroviária, onde pegam um trem para um núcleo rural no interior do estado e ali se estabelecem. O programa de instalação da usina açucareira estava adiantado e dentro de alguns meses, Felipe, o gerente geral e as autoridades governamentais iriam inaugurar a próspera indústria sob a bênção do vigário regional. Felipe governava o empreendimento com mão de ferro. Ele era insensível aos problemas dos trabalhadores e tinha uma grande aversão a pessoas negras. No entanto, Adele era uma mulher sensível e fazia
tudo para ajudar a comunidade, apesar da reprovação dele. Ela procurava corrigir o caráter indomável e rígido do marido, todavia nada conseguia. Na ampla casa que fora construída, próxima à indústria, o casal necessitou dos préstimos de empregados negros. Infelizmente, o homem humilhava-os, tratando-os de forma ríspida e autoritária, sem qualquer respeito aos seres humanos iguais a ele. Dentre os empregados existia Madalena, uma jovem de cor negra que possuía um sorriso lindo, mostrando confiança no porvir. Ela era esbelta, com um porte elegante, mesmo usando roupas bem simples. Madalena era órfã desde pequenina e, graças à generosidade de Tiana, uma senhora pobre e de idade avançada, fora amparada com um teto. Tiana tinha para com a filha adotiva sentimentos amorosos e grande preocupação com o seu futuro. Madalena, ainda menina, passou a desempenhar um trabalho duro no corte de cana-de-açúcar. Não existia para ela um dia sequer de folga, e suas atividades eram do nascer ao pôr do sol. O minguado soldo que recebia era gastos nas despesas da casa. Ela chegou à adolescência com as mãos calejadas de trabalho duro, até que o administrador da companhia recrutou-a para trabalhar na casa dos patrões após o falecimento de Tiana. Madalena sentiu-se realizada com essa oportunidade e passou a morar na dependência feminina do casarão. A jovenzinha servia o casal nas refeições. No entanto, Felipe evitava falar com ela. A sua comunicação com a serviçal era o som de um sininho que ficava sobre a mesa. Todavia, Adélie tratava-a com gentilezas. Ela era atenciosa para com todos os empregados, porém, para com Madalena tinha algo especial. Adélie não tivera filhos e manifestava para com a adolescente um sentimento maternal. Para o desagrado de Adélie, Felipe, com o passar do tempo, foi piorando cada vez mais o seu gênio, aborrecendo-a com a sua discriminação racial e o trato para com todos. Até o diálogo com Madalena ele a proibia. Acabou que a pobre mulher adoeceu e partiu antecipadamente para o mundo dos espíritos por tristeza e desilusão. Com o desenlace de Adélie, o homem passou a ficar revoltado contra Deus por permitir que ela partisse. O genioso homem transferia sua raiva para todos os serviçais. Até os animais da casa sofriam. Se eles estivessem impedindo o seu caminhar, chutava-os. Madalena, mesmo com o mau humor do patrão, dedicava aos serviços da casa, procurando dar o melhor de si. Somente aos sábados, bem de noitinha, desfrutava seu refúgio de paz. Ela ia em um casebre ali mesmo na área da fazenda, onde um empregado chamado Bento fazia atendimentos espirituais. Bento exercia a mediunidade desde jovem, através da entidade espiritual denominada Pai João. Esse espírito bondoso atendia os sofredores com palavras consoladoras e prescrições de medicamentos à base de ervas medicinais. Havia sempre uma fila de pessoas na porta do casebre, próximo ao abrigo dos animais, onde Bento residia. Ele só podia fazer os atendimentos à noite, porque Felipe, seu patrão,
não tolerava o sincretismo religioso. Pela circunstância dos negros serem proibidos de frequentar as igrejas e não poderem ter adoração aos santos, a maioria dos frequentadores do casebre era descendente de escravos. Ali, eles sentiam um clima de paz e confiança na divindade. As orientações de Pai João eram bênçãos em suas vidas. Numa ocasião, Madalena precisou do auxílio confortador do conselheiro espiritual, pois ela teve um romance com Jacinto, um empregado da usina, e muito o amou. Só que Felipe soubera e lhe repreendeu asperamente e afastou-o por outras terras. O bondoso Pai João orientou Madalena que esquecesse Jacinto, pois o verdadeiro amor de sua vida estava bem perto. E um dia ela descobriria e seria feliz de verdade. Madalena ficou intrigada com as palavras de Pai João, pensando aonde encontraria um amor que fosse sincero. Os dias se passaram e Felipe teve um sério derrame. E apesar de muito dinheiro, não teve sequer um ente querido ao seu lado. O administrador da companhia designou Madalena para essa incumbência com o enfermo, mesmo sabendo que Felipe a maltrataria. Com muito zelo e dedicação dia e noite, Madalena passou a cuidar do patrão, apesar de saber que ele a desprezava. As pessoas não conseguiam compreender como Madalena tinha tanta dedicação para com um homem tão rude. Ela mesma não entendia o porquê, mas possuía um sentimento puro para com Felipe e um desejo de torná-lo um homem melhor. Por causa da doença, ele não se expressava bem e, para sua surpresa, notou que Madalena conseguia ler a posologia dos medicamentos ministrados. Felipe, com palavras não muito claras, lhe questionou sobre isso e Madalena falou com um grande sorriso. Dona Adélia me ensinou a ler e a escrever. Já li até mesmo o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, que um dia ela me emprestou. Felipe, pelo seu orgulho, não quis expressar contentamento. Entretanto, pelo brilho do seu olhar, não conseguiu enganá-la. Ele reconheceu a importância do bem que sua esposa fizera, ensinando a serviçal o conhecimento da escrita e da leitura. Agora, ele era o principal recompensado, pois Madalena tinha pleno domínio da prescrição dos seus medicamentos. Numa noite, enquanto Felipe dormia, Madalena pede a uma outra serviçal para lhe cobrir na assistência ao patrão e procura Bento, a fim de ouvir os conselhos de Pai João. Ela sentia-se muito sozinha. Sua vida era estar entre os paredões do casarão noite e dia, a servir o patrão. E pensava o que seria dela quando Felipe partisse para o outro plano. Ali, na pequena sala do casebre, Madalena coloca-se em oração, aguardando o atendimento do benfeitor espiritual, Pai João. Após um momento, ele a chama com carinho e lhe diz: Madalena, vós missê veio nessa vida com a missão que pediu a Zambi. Numa vida lá atrás, vós missê foi mãe de senhorzinho Felipe e deu a ele um ensino errado, sem as coisas boas do coração e sem respeito.
Isso deixou vós me ser com dívida e culpa. Ele nasceu de novo para aprender a ser melhor. Mas meu pai, como pode alguém nascer de novo? Fia, isso é uma lei de Zambi, o criador de tudo. Lei do progresso, lei de amor. O mais importante de tudo é que Zambi concedeu a vós me ser uma nova chance de ajudar senhorzinho que ainda teme errar. Sabe que uma entidade espiritual que ama seu patrão quer que ele venha aqui, pois precisa dar um recado para ele. Após aquele aconselhamento tão valioso, Madalena entende que o propósito de sua vida era ajudar Felipe para melhorá-lo como ser humano. Terminados os trabalhos daquela noite, Bento diz que gostaria de um outro dia conversar com Madalena, pois tinha um recado muito importante, mas esse recado era dele e não de Pai João. Ela ficou curiosa com o que Bento tinha para lhe dizer e também muito surpresa com tantas revelações de Pai João. No outro dia, lá vai ela buscar leite fresco no curral onde estava Bento a ordenhar as vacas. O homem fica contente com a sua presença e lhe faz uma revelação. Madalena, já sou viúva há muitos anos. Eu quero confessar que tenho um sentimento pela senhorinha. Sei que hoje tens o compromisso com o patrão. Se me corresponder, eu aguardo a senhorinha, mas não demore muito. Madalena fica muito feliz pelas palavras de Bento. Ela possuía um grande afeto por ele. Contudo, acreditava que era por causa da entidade que por ele se manifestava. Agora ela sabia que era amada por alguém e isso dava-lhe força para prosseguir. Retornando muito feliz para casa, ela prepara com leite fresco um desjejum para o seu patrão. E quando vai servi-lo, encontra-o exaltado. Ele reclamava de tudo. Dizia que sua vida era um inferno, que sentia-se um prisioneiro em um corpo doente. Felipe gritava repetidamente: que Deus é esse que me faz sofrer? Que Deus é esse que me faz sofrer? Contrariada, Madalena, pela primeira vez, responde-lhe com franqueza: o Senhor é um homem egoísta, que só pensa em si, e isso faz com que suas dores aumentem. Tem aqui o conforto e o alimento em abundância. Esquece que aqui perto pessoas choram por faltar o pão à mesa. Famílias vivem em casas paupérrimas, onde ficariam felizes com as migalhas que aqui são lançadas aos porcos. Naquele momento, Felipe lembra-se de Adélia. Ela sempre pedia-lhe para ajudar os sofredores daquela comunidade, e ele nunca o fizera. Sempre fora indiferente às dores alheias. Naquele dia, após ouvir o desabafo de Madalena, o homem fica completamente absorto aos seus pensamentos. E esses pensamentos lhe pesavam a consciência. À noitinha, ele não consegue conciliar o sono. Pela manhã, pede a Madalena que chame Bento para conduzi-lo, pois queria visitar a comunidade, como um dia Adélia lhe tinha pedido tanto. Bento, acompanhado de Madalena, leva Felipe com cuidado até a charrete
e vão juntos visitar as aglomerações que existiam na periferia daquele núcleo urbano. Lá constatou fatos chocantes de pobreza. Encontrou crianças desnudas e sujas, idosos carcomidos pelas provações do tempo e doentes em situações bem piores do que a dele e sem qualquer amparo e proteção. O que mais tocou Filipe é que ele foi reconhecido por muitos e seus rostos expressavam-lhe sorrisos diante da sua presença, coisa que ele sabia não merecer. Após esse dia, Filipe se transforma, seu coração abre-se ao propósito do bem. Ele cria um entusiasmo e, junto a Madalena e a Bento, toma decisões a favor dos sofredores e, para sua surpresa, sua saúde revigora. Madalena aproveita o êxtase espiritual do patrão e convida-o a falar com a entidade espiritual de Pai João, explicando que, através de Bento, um ente querido daria-lhe um recado. Filipe, naquele instante, pensa em Adele e sente uma grande emoção. Sua esposa, por várias vezes, tentara lhe explicar que o mundo espiritual existia e que, através dos dons mediúnicos, os espíritos comunicavam-se. Porém, ele sempre refutava. Agora, algo gritava dentro dele como a despertá-lo. Ele supera até mesmo o preconceito religioso. Naquela mesma noite, na sala do casebre, aguarda pacientemente a hora de ser atendido. Os homens e mulheres simples que ali estavam se surpreendem com a presença de Filipe, que, cabisbaixo, chega à presença de Pai João, que lhe fala: Vós-me seja abençoado, senhorzinho. Sua amada mulher está aqui, sorrindo e muito feliz por vós-me ser um homem da fraternidade. Vós-me agora é mais uma ovelha desgarrada que se incorpora ao rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipe, emocionado, deixa que lágrimas brotem de seus olhos e ali, diante da entidade de Pai João, promete a Adele que, enquanto vivesse, seria um homem diferente na proposta do bem e da caridade. O homem olha para Madalena, que se aproximava, e lhe diz: Madalena, doravante você não trabalhará mais em minha casa. Você sabe ler e escrever e vai ser útil para ensinar os filhos negros e mulatos da vila. Construirei aqui uma escola em homenagem a Adele e você, junto às crianças, ensinará o que um dia minha esposa lhe ensinou, pois vejo que saber ler e escrever liberta-nos. A humilde serviçal agradece emocionada, e Bento agora sabe que aquela mulher estará livre para formar com ele uma nova família.